Alô pessoal, vamos dar continuidade, ainda no tema 14, ação penal. Esta é a sexta aula de ação penal e 37 de todo o curso. Nesta aula, veremos apenas ação penal pública condicionada à representação. E aí eu tenho uma boa e uma má notícia, vamos dizer assim. Qual é a boa notícia? O assunto ele não exige muito entendimento. Você não tem que se esforçar tanto para entender. E qual é a má notícia? Que são muitas regras que você precisará memorizar. É muita informaçãozinha para memorizar, mas não tem complexidade. Então, por isso que eu deixei só essa aula exclusiva para tratar da ação penal pública condicionada à representação. E vamos então caminhar. O que nós vamos ver agora? Meios legislatórios, o que é isso? Por que o legislador resolveu colocar alguns crimes como de ação penal pública condicionada à representação? Depois vamos bater aquela bola e falar das características da ação penal pública condicionada à representação, igual fizemos nas aulas anteriores com os outros tipos de ação penal. Depois eu vou falar sobre a contagem de prazo para a representação, como que se conta o prazo. E aí, para complementar, vamos esclarecer a diferença entre prazo material e processual. Depois, vou passar em revista os crimes que são de ação penal pública condicionada à representação. Não são muitos, são poucos. E eu vou mostrar para você a relação deles para facilitar você aí na hora de uma prova, você ter já uma noção. Depois vamos falar se cabe ou não cabe renúncia da representação. Aí eu vou ler algumas regras do CPP que trata de representação que não tem que interpretar muito. É regra tudo ou nada, ou vale ou não vale. Então você precisa memorizar mesmo. Seguindo, vou fazer algumas considerações sobre a representação, igual eu fiz com a requisição do ministro da Justiça na aula anterior. Vou falar também da eficácia objetiva e subjetiva, também já falei na aula de requisição do ministro da Justiça, vamos revisar. Depois seguimos falando do representante legal na representação, que é um assunto também da queixa, vamos falar do representante legal na queixa, aí é a mesma matéria, é o mesmo assunto. A ausência de representante legal ou com interesse colidente, como é que fica na situação o representante? Menor antecipado, vamos falar sobre isso. Representação apresentada por sucessores, representação e prisão em flagrante, pode prender em flagrante no crime de ação penal pública condicionada à representação. Vamos falar da jurisprudência ao longo da tratativa dos assuntos e, ao fim, questão de concurso. Ação penal pública condicionada à representação. O que você vai fazer, primeiramente? Vai lembrar de todo o estudo que nós fizemos sobre ação penal pública em geral, das aulas anteriores. Serve também para ação penal pública condicionada à representação. Então você tem que trazer tudo isso para cá. E aí você vai acrescer agora as considerações sobre a representação. Qual foi a intenção do legislador ao criar as ações penais públicas condicionando a representação? Isso que significa a expressão latina mens legislatórios. Então, quando você precisar saber o significado de algum brocado jurídico, o site do STJ tem lá uma pesquisa sobre o dicionário jurídico. Então, está lá mens legislatórios, intenção ou pensamento do legislador ao elaborar a norma. E no caso da representação, qual foi a situação? Foi verificado que alguns crimes eles criam um constrangimento mais acentuado para a vítima de caráter íntimo e que essa exposição durante a colheita de prova, o processo, a instrução, pode acarretar um mal maior do que o próprio crime sofrido. Então, uma ameaça, por exemplo, às vezes a pessoa quer deixar para lá, não quer se envolver, não quer levar aquilo adiante, expor aquela situação. Perigo de contágio venéreo é um outro tipo de crime de ação penal pública condicionada à representação. Invasão de dispositivo informático também. Às vezes você não quer expor o que está ali, o que foi invadido, o que foi verificado. Lembramos do caso da Carolina Dickmann, as fotos íntimas. Então, esse tipo de situação, o legislador ele teve a intenção de deixar ao alvedrio do ofendido. Então, ele condicionou a representação.
Então, a razão de ser da ação condicionada à representação é haver caso em que se mostra socialmente mais adequado deixar ao critério da vítima a decisão de processar ou não o ofensor, justamente porque são casos em que o crime produz um constrangimento mais acentuado que o usual, geralmente dentro da sua esfera de intimidade, que a vítima pode não querer ver reproduzido durante a colheita de provas. A lei, então, excepcionalmente lhe reconhece esse direito. Então, são poucos os crimes. Não são muitos. Então, você dá uma olhada, eu vou ler eles aqui nessa aula, você tem a noção, e isso já adianta você numa prova, você já sabe quais são os crimes sujeitos à representação. Agora vamos fazer aquele bate-bola. Características da ação penal pública condicionada à representação. Quem é o titular? Ministério Público. O Ministério Público é o titular de todas as ações penais públicas. Qual é a peça da ação penal pública? A denúncia. Qual é o prazo? 5 dias com o réu preso, 15 dias com o réu solto. Condição específica de procedibilidade. Essa expressão, você lembra disso que nós falamos? Tem, é a representação. Daí eu vou fazer umas considerações com vocês agora. Representação no prazo decadencial de 6 meses, contado do conhecimento da autoria. Então, as questões de concurso adoram modificar esse termo, a cor do prazo. Então, bota da data de ocorrência do crime, etc. Então você tem que lembrar que é da data do conhecimento da autoria. E aí eu coloquei o dispositivo legal que fala sobre esse prazo decadencial e da onde se conta o termo ACOR, artigo 38 do CVP e 103 do Código Penal também fala. E essa observação aqui é importante. Esse 395.2 que trata das hipóteses de recebimento e rejeição da denúncia. Então, o juiz ele rejeitará a denúncia quando faltar justa causa da ação penal, for inépcia, faltar pressupostos processuais e condições da ação, e vimos que as condições da ação podem ser gerais ou específicas. E há uma condição específica, quais são? É requisição ou representação. Então, a representação é uma condição específica de procedibilidade. Por que é procedibilidade? Porque para iniciar o procedimento precisa da representação. Só que eu coloquei aqui que pode se tornar também uma condição específica de prosseguibilidade. Aí eu falei que pode acontecer de um inquérito policial ter início sem representação, de uma ação penal pública condicionada à representação ter sido recebida pelo juiz por equívoco, sem a representação, e daí faz-se necessário o preenchimento dessa condição. Só que como já tem ação penal, trata-se agora de condição específica de prosseguibilidade, aí muda o nome. Outra hipótese também, que muda o nome, passa a ser prosseguibilidade, não é só quando é um equívoco, isso aí pode acontecer, mas não é só isso. Mas também quando uma lei nova ela modifica o tipo de ação penal, como aconteceu, por exemplo, com os crimes de lesão corporal leve e culposa, a Lei 9.099. Aí as ações penais públicas incondicionadas elas estavam em curso, surgiu a Lei 9.099 em 95, tratando de lesão leve e culposa como condicionada à representação. Aí teve que parar tudo e o juiz mandou o quê? Intimar as vítimas a fim de questionar se quer representar, porque a partir dali precisava ter a representação. Mas como já tem ação penal, aí muda o nome, é a condição específica de prosseguibilidade. E aqui eu registrei que a rejeição da denúncia pelo juiz, por ausência dessa condição específica de procedibilidade e representação, faz coisa julgada formal. Dentro do prazo de 6 meses, pode haver nova ação penal sem problema nenhum. Então, o que precisa ser observado apenas? O prazo decadencial de 6 meses para a representação. Então, o juiz rejeitou a ação penal por ausência de representação, coisa julgada formal. Dentro do prazo decadencial de 6 meses, pode ser ajuizada nova ação, preenchido esse requisito que faltou aí na vez anterior. Agora vamos ler o artigo 38 do CPP para fixar o entendimento. Salvo disposição em contrário, o ofendido ou seu representante legal decairá no direito de queixa e de representação. Então, vale para os dois. A regra é única para queixa e representação. E a hipótese é de decadência, também valendo para o ofendido e seu representante legal. Só que para o representante legal, vale a contar da data do conhecimento da autoria.
E para o ofendido, se for menor, é quando alcançar a maioridade. Então, salvo disposição em contrário, o ofendido ou seu representante legal decairá a direito de representação se não exercer no prazo de quanto? 6 meses. Contado de quando? Quando eu desacordo, isso é importante. Não é da data do crime, como as questões de concurso gostam de perguntar. É da data de quando o ofendido sabe, identifica o autor do crime. Ou, no caso do artigo 29, do dia em que se esgotar o prazo para o oferecimento da denúncia. Aqui é a hipótese de ação penal privada subsidiária da pública. Seguindo, aqui é aquela observação que o prazo para representantes e sucessores começa a fluir a partir do conhecimento da autoria, regra geral, mas para quem é menor, quando que vai se dar o início do prazo decadencial? Ao fim da incapacidade. Essa observação é importante. Então, a pessoa é incapaz quando que começa a correr o prazo de ESACO, com o fim da incapacidade. Guarda isso. Então, vamos supor, pessoa menor é vítima de um crime, de ação penal pública condicionada à representação. Quem é seu representante legal? Seus pais. Os pais têm 6 meses a contar da data da ciência de quem é o autor daquele fato típico para representar perante a autoridade policial, para representar perante o Ministério Público, o juiz. Mas o menor, aquele filho, quando que começa a correr o prazo dele? Ao fim da incapacidade. Então, não tem problema nenhum. O representante não quer representar. É uma escolha do representante. Ele age no melhor interesse do menor. Então, ele pode decidir que não vai representar. Mas e esse menor? Ao fim da incapacidade, ele pode representar. Ok? Então, seguindo em frente, contagem do prazo para representação. Ação penal originária lá do STJ, ministro Félix Fischer. Essa jurisprudência ela fala de queixa-crime, mas vale para representação. Então, o que a gente estuda para representação, a maioria das coisas vale para queixa-crime e vice-versa. O prazo decadencial para oferecimento da queixa-crime é de 6 meses, independentemente do número de dias de cada mês, já que a contagem dá-se pelo número de meses. Então, essa contagem é em meses. Onde que você puxa a regra legal que te mostra como contar o prazo em meses, lá no Código Civil. Então você vai dar uma olhadinha lá no artigo 132, parágrafo 3º do Código Civil, e vai dizer lá, contagem do prazo em meses. Como que faz? Você vai contar o dia do início e vai observar o dia correspondente ao final. Então, por exemplo, 15 de novembro, você vai lá em 15 de dezembro. 15 de dezembro, um mês. Agora, vamos supor que nós estamos falando dia 31 de janeiro. 31 de fevereiro não tem. Então, o que o artigo 132, parágrafo 3º do Código Civil vai dizer? Que nesse caso você observa o dia subsequente, aquele imediato. Então, qual é o fim do prazo em mês nesse caso? 1º de março. Mas, professor, você está usando o Código Civil para explicar o processo penal. Não tem problema. Artigo 3º do CPP fala que é possível você aplicar o quê? Analogia independente do diploma. O processo penal admite aplicação analógica, independente do diploma. O que importa é a matéria processual. Como que você explica isso? Nós vimos na aula, quando estudamos o artigo 3º, na aula de fonte. Então você olha lá que você vai entender. Agora aqui, estamos falando de decadência. Se estamos falando de decadência, é importante revisarmos a diferença entre prazo material e prazo processual. Por quê? O prazo material, o próprio nome indica para você onde você vai buscar a forma de contagem e os regramentos. É no direito material, no Código Penal. E o prazo processual no CPP. Então, a gente tem duas regras de contagem de prazo. Uma do Código Penal, que é o prazo material, artigo 10, e uma processual, que está lá no 798 do CPP. Mas quando nós falamos de decadência, isso você precisa aplicar a regra lá do Código Penal, porque tem reflexo na
punibilidade. Então, esse site aqui do NUT tem as dicas. Então, tem uma abinha lá no site, dicas. Então, tem várias dicas e é muito bom. Você vai lendo, sempre te adianta muito aí o seu estudo, porque é bem sintético, são coisas importantes. E uma dessas é da decadência. O prazo se conta como se fosse penal, incluindo o dia do começo, artigo 10, pois tem reflexo na punibilidade. Então, segue aquela regra que eu falei, de 15 de novembro, 15 de dezembro. Então, dia 15 já está contando. Então, eu soube quem é o autor do fato hoje, de um crime de ameaça, que está sujeito à representação. Hoje já pode fazer, já está contando hoje. E quando que termina? 6 meses. Então, vai observando o correspondente, conforme o artigo 132, parágrafo 3º do Código Civil. 6 meses. Então está aqui a leitura do artigo 10 do CP, o dia do começo inclui-se no cômputo do prazo. Contam-se os dias, os meses e os anos pelo calendário comum, aí aplica lá a regra do Código Civil. Agora, é importante aqui lembrar a vocês essa expressão que eu grifei, pois tem reflexo na punibilidade. Para que você lembre da aula de fontes, quando nós falamos sobre as normas híbridas. Por quê? Essas normas híbridas são aquelas que têm reflexo na punibilidade. Então eu falei com você, a pessoa fica mais próxima da onde? Da pena privativa de liberdade, da pena de natureza penal. Então essas regras que têm esse tipo de influência, tal qual aquela que veio a mudar o tipo de ação penal para o crime de lesão corporal leve, por exemplo, a Lei 9.099. Essa regra era de caráter híbrido, por isso que as vítimas tiveram que ser intimadas no curso do processo que foi ajuizado mediante ação penal pública condicionada, antes da Lei 9.099, mas tiveram que ser intimadas a se manifestar sobre a representação, porque a Lei 9.099 modificou, sujeitando agora a ação à representação. Então, sempre que uma norma ela tiver reflexo na punibilidade, no sentido de aproximar o réu, o investigado, o autor do fato, da pena privativa de liberdade ou pena de caráter penal, você tem que lançar mão de todas aquelas regras de aplicação da lei da seara penal. Então, o que foi aplicado nesse caso? A retroatividade da lei mais benéfica. Então, uma regra de direito material. E a explicação aqui para essa contagem do prazo decadencial material da representação é o mesmo, porque tem reflexo na punibilidade. Agora vamos ler aqui o artigo 10 do Código Penal. O dia do começo inclui-se no cômputo do prazo. Contam-se os dias, os meses e os anos pelo calendário comum. E aí uma jurisprudência aqui do TJRJ, só para você verificar essa situação na prática. O que vai dizer aqui? O código adjetivo é uma forma de se chamar o código de processo. Então, o código processual do trabalho, civil, penal, é chamado pela doutrina código adjetivo. Então, o código adjetivo pátria, em seu artigo 41, esse aqui que fala da inépcia, os requisitos para a petição inicial no processo penal não ser inépta. Apresenta requisitos indispensáveis à elaboração da peça inicial acusatória, que por imposição legal do artigo 38 do Código de Ritos, deve vir dentro do prazo decadencial de 6 meses. Então, uma ação penal pública condicionada à representação. A observância do mencionado artigo possibilita ao acusado o pleno exercício da ampla defesa. Eu fiz questão de citar isso aqui para revisar com você essa importância de você observar os requisitos do artigo 41 para fins de respeitar ao máximo o princípio constitucional da ampla defesa contraditória devido ao processo legal. Então, muita ênfase nessa explicação da inépcia à luz dos princípios constitucionais. Então, é uma forma de explicar muito sadia para o seu concurso público, porque amplia muito o seu entendimento. Você explicar inépcia à luz dos princípios constitucionais. Como vimos na recente aula, falamos de inépcia, a aula de inépcia, o card está aparecendo aí. Então, assista essa aula para você ampliar o seu entendimento, não ficar só na decoreba, inépcia, artigo 41. Amplia o entendimento, que isso te facilita a estudar todas as matérias do direito, porque você está treinando o raciocínio e não a memorização, porque eu sempre repito aqui no curso, a contrapartida da memória é o esquecimento. Então, se você só usar a estratégia de decorar, você vai esquecer. Então, você tem que treinar o entendimento. A observância
do mencionado artigo possibilita ao acusado o pleno exercício da ampla defesa, inépcia, com a delimitação temática que fixará o conteúdo da questão penal a ser enfrentada. Agora, sobre o prazo. Observe ainda que o prazo decadencial é peremptório. O que é isso? Não se interrompe nem se suspende. Então, não é interrupção, não se suspende, conta direto, é mês a mês. Ante o exposto considerado, as razões explanadas, aí houve o voto para reconhecer a inépcia, lá no artigo 41, mas aqui, ó, sobre o nosso assunto dessa aula, declarar a ocorrência da extinção da punibilidade. Porque a decadência também é uma hipótese de extinção da punibilidade. Está lá no rol do artigo 107 do Código Penal, que trata das hipóteses de extinção da punibilidade. Crime sujeito à representação do ofendido. Aqui apenas para você tomar um conhecimento, não vai perguntar em prova, olha, qual crime aqui é sujeito? Eu nunca vi, mas é só para você ter um conhecimento, porque são poucos crimes. Essa leitura é só para te facilitar, para você guardar na sua intuição esses crimes que estão sujeitos à representação. Aí quando vier um enunciado falando do crime, você já sabe que ele tem essa condição específica de procedibilidade e você já vai tateando aí a resposta, o que o enunciado quer saber de você. Então, primeiro crime. Período de contágio venéreo também é sujeito à representação. E aí você lembra daquela explicação da mens legislatoris. Por que que o legislador criou essa hipótese de ação penal? A fim de deixar ao alvedrio do ofendido a opção de não se expor. Porque esses crimes é entendido pelo legislador que podem causar um mal-estar tão grave à pessoa que supera até o mal-estar causado pelo crime, por exemplo, uma ameaça. A pessoa foi ameaçada, aí vai lá e representa obrigada. Alguém impôs lá que ela representasse, mas ela não queria. Aí ela vai ficar aí eternamente preocupada se aquela pessoa que realizou a ameaça vai ameaçar de novo até ele cometer um homicídio. Então isso aí é fato da vida. Você não está aqui naquele filme Nárnia, aquela fantasia, é o mundo da vida. Então isso é o que acontece. Por isso o legislador pensou nessa hipótese. Então outro crime que você vai trabalhar com esse raciocínio. Crime contra a honra de funcionário público no exercício de suas funções. Aqui vai lembrar da súmula 714 da STF, que é a legitimação concorrente, já vimos isso. Crime da injúria discriminatória, racial, ameaça, violação de correspondência. A pessoa também, às vezes, não quer expor o que tinha lá na correspondência. Divulgação de segredo, mesmo sentido, segredo provisional, invasão de dispositivo informático, furto de coisa comum, estelionato. Isso aqui é novidade. O estelionato, ele passou agora em 2019 a ser uma hipótese de crime de ação penal pública condicionada à representação. Isso foi trazido pela essa lei 13.964 de 2009, chamada de pacote anticrime, que fez grandes alterações aí na legislação processual penal, inclusive incluindo o juiz de garantias e também outras hipóteses que modificam bastante aí, inclusive princípios do inquérito policial. Nós vamos ter inclusive uma aula só sobre pacote anticrime, essa lei, para fim de atualização, porque mexeu muito aí com o que a gente já estudou lá no início sobre o inquérito policial, então temos que rever isso. Outra hipótese de crime sujeito à representação, aqui, 176 outras fraudes. Eu coloquei, ó, restaurante, hotel, transporte, sem dispor de recursos para efetuar o pagamento. O crime aqui é o seguinte, você ir no restaurante, comer e não ter dinheiro para pagar. Ir no hotel, se hospedar e não ter dinheiro para pagar. E entrar também no meio de transporte e tá lá, não tem para pagar. Isso é um crime, outras fraudes. Então aqui, por exemplo, imagina um hotel, aí tem um hóspede lá, entrou, fez check-in e tal, aí não tem dinheiro para pagar. Imagina se isso aqui é de ação penal pública incondicionada. Aí tem que ter inquérito, tem que ter etc e tal. E o hotel vai ficar ali se expondo com esse negócio. Ele quer trabalhar, ele quer rodar. Então, às vezes, é uma situação que ele prefere o quê? Deixa para lá. Então, isso que o legislador ele teve em vista. Outra hipótese, crime contra o patrimônio, salvo 183. Isso aqui, preste atenção, não é crime contra o patrimônio em geral, não. Não é isso, não. Vamos atentar aqui que eu indiquei 182, que dispõe ser condicionado à representação o crime contra o patrimônio cometido contra cônjuge separado,
entre tios e sobrinhos que coabitem entre irmãos, porque nessa situação a pessoa avalia a conveniência de se estar representando ou não. Aí eu coloquei salvo 183, por quê? Se houver violência, aí não se aplica. Contra pessoa de idade igual ou maior que 60 anos, também não. E aquele terceiro estranho, também não se aplica. Aí a ação penal pública é incondicionada. Agora mais uma, gatunete. Isso aqui é uma hipótese de crime contra a propriedade imaterial. Então é o gatunete. E aqui também, artigo 88, você já conhece, lesão corporais leve e culposa, também é condicionada de representação. Eu coloquei aqui um OBS, artigo 16 da Lei Maria da Penha. Esse dispositivo ele fala o seguinte, que no caso de representação feita por mulher, na hipótese de violência doméstica e familiar, ela só pode ser retratada perante o juiz. Isso é uma proteção legal, a fim de evitar aquela situação típica da mulher representar perante a autoridade policial e depois ir lá e se retratar, movida por algum temor, algum tipo de represália, uma situação que a explicação melhor acontece no campo da sociologia e da psicologia. Então a lei amarrou dessa forma e, nos termos da Lei Maria da Penha, a retratação só pode acontecer em audiência, na presença do juiz e do órgão ministerial, de forma que o prazo para a mulher exercer o direito de retratação vai ser diferente daquele do Código de Processo Penal. Por quê? Se existe essa exigência da retratação da mulher com base na Lei Maria da Penha, somente em audiência, na presença do juiz, então o prazo ele será alterado. A mulher poderá exercer a retratação até o recebimento da denúncia. E a regra geral é que a retratação do direito de representação pode acontecer até o oferecimento da denúncia. Guarda isso, fique atento, que isso cai muito em prova. E a outra observação é com relação ao artigo 41 da mesma lei, que no caso de violência doméstica e familiar contra a mulher, não se aplica a Lei 9.099. Então, o que acontece? Essa hipótese que eu falei da retratação da representação é cabível na ameaça. Agora, se for lesão corporal leve e culposa, aí o crime é de ação penal pública incondicionada, porque não tem aplicação à Lei Maria da Penha, por expressa disposição do artigo 41. Seguindo em frente, renúncia da representação. É irrenunciável, isso é bem tranquilo. O artigo 104 do Código Penal vai falar apenas de renúncia da queixa. Aí é possível, mas da representação não. Então aqui é possível acontecer aquela hipótese do amigo da onça. O que é o amigo da onça? É aquele que comete o crime de violação de dispositivo informático, ele mexe no seu computador e pega algumas fotos íntimas e disponibiliza no WhatsApp, etc, aqueles vídeos, etc. E aí você sabe quem foi que fez isso. É o seu amigo, a sua amiga. E tá tudo bem. Você já sabe quem é o autor do fato. Então começou a correr para você naquele dia o prazo decadencial para apresentar lá perante a autoridade policial, Ministério Público, juiz, a representação. Mas está tudo bem entre vocês, aparentemente. Vocês estão ali, saindo, um vai na casa do outro. Aparentemente está tudo bem. Só que quem sofreu a lesão não esquece, não esqueceu. E o que vai fazer? Um dia você vai receber uma notificação da autoridade policial para comparecer à delegacia a fim de prestar um depoimento, ou mesmo uma citação para se defender lá no processo penal. Então, o direito de representação ele é irrenunciável. O que isso importa? Que apenas a decadência irá extinguir esse direito. Fora isso, não tem renúncia tácita, renúncia expressa, o fato dos amigos estarem aí andando bem, aparentemente tudo numa boa, não importa, não tem renúncia tácita. Agora presta muita atenção aqui, porque existe uma exceção na qual a representação ela será renunciável. Esta exceção está prevista na Lei dos Juizados Especiais Criminais com relação à composição dos danos civis. O que é a composição dos danos civis? É o acordo feito entre autor do fato
e ofendido. E o que é a transação penal? É o acordo feito entre o Ministério Público e o autor do fato. Então, a composição dos danos civis ele vem antes da oferta da transação penal pelo Ministério Público. O que acontece se for firmada essa composição dos danos civis? É uma hipótese de renúncia da representação. É algo excepcional. O que acontece? Chegou lá no GCRIM, a pessoa pode olhar para outra, pode, de repente, foi um dano simples, pode resolver pagar e tá tudo certo. Ou foi uma ameaça, aí as pessoas ali na hora, não, vamos fazer o seguinte, me dá um abraço e um beijo. E aí tá tudo certo. Composição dos danos civis. Isso acarreta renúncia ao direito de representação. Aconteceu aqui no meu dia a dia um caso inusitado em que uma pessoa ela foi acusada de ameaça. Então, foi o crime de ameaça e aí fomos para o GCRIM, etc. E chegando lá, houve a composição dos danos civis. Não, vamos fazer o seguinte, me dá tanto. E a pessoa aceitou lá um valor. Só que a suposta ofendida ela não sabia que isso iria acontecer, que acarretaria renúncia ao direito de representação. A ideia, pelo que parece, era o seguinte: bom, você vai me indenizar e também tem que pagar pelo que você fez, você tem que ser presa, tem que ser punida. E talvez nem tivesse ali consciência de que ainda poderia haver uma transação penal, um sursício processual, muita água para rolar ainda e prisão mesmo não iria ter. E essa suposta ofendida recorreu dessa sentença que homologou esse acordo de composição de danos. Só que essa sentença que homologa o acordo é irretratável e irrecorrível por expressa disposição legal, está lá no texto da 9.099, é irrecorrível. Então aconteceu esse caso inusitado e você tem que então lembrar que essa é uma exceção à regra da irrenunciabilidade da representação. Agora vamos ver regras legais sobre representação. Na aula de princípios constitucionais aplicáveis ao processo penal, eu mostrei a diferença entre regras e princípios. Então, por que a gente está estudando agora regras legais sobre a representação? Porque é preciso memorizar as informações. São regras que eu não tenho como fazer uma aula para apresentar uma doutrina sobre determinada situação. É tudo ou nada, é isso aqui, tem que aplicar a regra. Então a gente precisa ler e buscar memorização. Então, artigo 39. O direito de representação poderá ser exercido pessoalmente ou por procurador com poderes especiais. Então, isso aqui é muito perguntado em concurso sobre a procuração com poderes especiais. Então, é dada uma situação em que o advogado não possui poderes especiais em sua procuração. Isso é importante, haja vista a possibilidade da pessoa responder por denunciação caluniosa. Então, o procurador precisa ter poderes especiais. A representação também pode ser feita por declaração escrita ou oral. Com base nessa informação, é considerado então um ato informal, já que pode ser escrito ou oral. E pode ser feito ao juiz, ao Ministério Público e à autoridade policial. Então, guarda isso aqui agora. Ó. Para fins de inquérito policial, o destinatário imediato é a autoridade policial. E os demais são destinatários mediatos. Agora, para a ação penal, o destinatário imediato é a MP e os demais são mediatos. Então, é um ato informal. Está aqui uma jurisprudência falando sobre essa expressão, um ato informal, sendo suficiente a manifestação inequívoca de que se inicia o processo contra o acusado. Parágrafo 1º. A representação feita oralmente ou por escrito, sem assinatura autenticada do ofendido, ou do representante legal, ou do procurador, esta será reduzida a termo perante a autoridade quando esta houver sido dirigida. Então, foi feito ao juiz, ao delegado de polícia, ao Ministério Público. É oral, tem que ser reduzida a termo. Parágrafo 2º. A representação conterá todas as informações que possam servir à apuração
do fato e da autoria. As pessoas confundem muito isso aqui com a condição de ser um ato informal. O fato dessa exigência de que deve conter informações que possam servir à apuração do fato e autoria, não tira a natureza de ato informal. O que isso aqui quer mostrar que uma representação sem elementos mínimos não fornecerá justa causa ao titular da ação penal. Então, a representação conterá todas as informações que possam servir à apuração do fato e da autoria. Se houver uma representação que não consegue identificar o autor do fato ou não diz mais ou menos ali como aconteceu o fato, fica difícil essa representação gerar algum efeito. Então não confunda a condição de ser um ato informal com informações mínimas de necessidade lógica. Isso aqui também se aplica para a requisição do ministro da Justiça pelos mesmos motivos. Oferecida ou reduzida a termo a representação, a autoridade policial procederá a inquérito ou, não sendo competente, remetê-lo à autoridade que for. Aqui, essa expressão competente não se aplica à autoridade policial, porque quem tem competência é juiz. Delegado tem atribuições, então é um equívoco legislativo. E esse parágrafo tem relação com o artigo 4º e 22, porque o artigo 4º fala que a Polícia Judiciária atuará dentro da respectiva área e da circunscrição. E o artigo 22 fala que a autoridade policial ela pode realizar diligências em outra circunscrição sem necessidade de autorização, de precatória, etc. Então esse dispositivo não tem muito efeito prático. Ele quer mostrar que se você for até uma delegacia policial e fizer uma representação, vai ser reduzida a termo, e se for, por exemplo, ali a área de outra circunscrição, que o delegado deve reduzir a termo e encaminhar para a autoridade competente para realizar o inquérito. Mas o que acontece na prática é o seguinte, senhor, o senhor deve ir à ADP que fica lá no seu bairro, é isso que vai acontecer. Jurisprudência. Um habeas corpus com o objetivo de anular uma ação penal por conta de contaminação de inquérito policial que não deveria ter sido instaurado por incompetência em razão do lugar. Olha só, inocorrência, lógico, ausência de contaminação da ação penal, ordem denegada. Pedido de anulação do inquérito policial e, consequentemente, a ação penal por incompetência. Está vendo que está entre aspas? Porque a autoridade policial não tem competência, é atribuição. E nós já vimos em inquérito policial que uma de suas características é a dispensabilidade. O inquérito é dispensável. Então, incompetência da autoridade policial, que foi alegado, haja vista que os fatos ocorreram em circunscrição diversa do local em que foi instaurado. As atribuições no âmbito da Polícia Judiciária não se submetem aos mesmos rigores previstos para a divisão de competência. Haja vista que a autoridade policial pode empreender diligências em circunscrição diversa, independentemente da expedição de precatória e requisição. O entendimento desta Corte é pacífico no sentido de que eventuais nulidades ocorridas no curso do inquérito policial não contamina a subsequente ação penal. Presta atenção nisso, pessoal, muito importante. Parágrafo 4º. A representação, quando feita ao juiz ou perante este reduzido a termo, que é o destinatário imediato, será remetida à autoridade policial para que esta proceda a inquérito. Aqui a gente está praticamente revisando a aula de inquérito, falando sobre a representação, que também se aplica a este procedimento. Parágrafo 5º também está em destaque, que é importante, cai muito em prova a letra da lei. O órgão do Ministério Público dispensará o inquérito se com a representação forem oferecidos elementos que o habilitem a promover a ação penal. Por isso aqui, está aprovado, o inquérito é dispensável. Então não pode qualquer vício que ocorra no inquérito contaminar a ação penal. Qual é o único vício de inquérito policial que vai contaminar a ação penal, tirando a justa causa desta ação penal das mãos do titular da ação? É quando o delegado de polícia utiliza de meios ilícitos para obtenção de prova, de forma a indiciar alguém com base em prova ilícita e fornecer justa causa ao Ministério Público dessa forma. Isso é a única forma de contaminar a ação penal, porque o juiz não irá receber essa ação penal por falta de justa causa, porque nenhum indício de autoria e materialidade pode ter por base prova ilícita. Então, aquela situação de tortura, em que o camarada foi convidado a confessar tudo, isso aí
Não pode, então contamina, é o único meio. Isso é muito sensível, guarda isso, que vai fazer diferença na sua prova. Artigo 24, parágrafo 2º. Seja qual for o crime, quando praticado em detrimento do patrimônio ou interesse da União, Estado ou município, a ação penal será pública. Esse textinho aqui, ó, chove em concurso público. E é um rol taxativo, pessoal. Quando estudamos fontes mediatas do processo penal, à luz lá do artigo 3º do CPP, vimos que não é possível a aplicação analógica quando isso acarretar uma aproximação de eventual culpado da pena de natureza penal. Isso chama analogia in malam partem, porque tem reflexo na punibilidade estatal. E uma hipótese é esse texto. Aqui você não pode incluir o Distrito Federal, porque o texto da lei não mostra o Distrito Federal. Se você inclui o Distrito Federal, você está tornando lá no Distrito Federal todos os crimes contra o patrimônio de ação penal pública incondicionada, sendo que existem crimes contra o patrimônio que são crimes de ação penal pública condicionada de repressão e de ação penal privada, como, por exemplo, o esbulho possessório e o caso clássico do dano simples, que até dezembro de 2017, lá no Distrito Federal, era de ação penal privada e com relação à União, Estados e municípios, era de ação penal pública, porque este dispositivo não incluía o Distrito Federal. Aí vamos ver até uma jurisprudência aqui a respeito, ó, de 2017 é de maio, tá vendo? Então antes de dezembro, porque em dezembro o Código Penal foi modificado nessa parte e lá incluiu o Distrito Federal, aí resolveu o problema. Olha aqui, ó. Como o legislador não inclui o Distrito Federal no rol taxativo do inciso 3 do parágrafo único do 163 do Código Penal, o dano praticado contra os bens públicos distritais configura crime de dano simples, que é de ação penal privada, mediante queixa e não dano qualificado, uma vez que é vedado no direito penal a aplicação de analogia em malam partem. Esse entendimento do STJ sempre foi seguido pelo STF. Então, o que você tem que prestar atenção? Se lá no Código Penal está previsto o crime contra o patrimônio, incluindo o Distrito Federal, porque aqui não inclui. É o que aconteceu com o dano simples. Então, em 2017, em dezembro, houve uma lei e incluiu no parágrafo único do 163 o Distrito Federal. Aí resolveu o problema. A partir de então, todos os crimes de dano que envolvam bens públicos distritais passaram a ser dano qualificado e não mais dano simples. Aí sim é de ação penal pública incondicionada. E agora vamos ver considerações sobre a representação. É aquela estratégia de fazer perguntas rápidas e objetivas e assim você dominar o conteúdo sobre representação, igual eu fiz com a requisição. Qual a natureza? Mesma coisa, é só uma autorização. Então não vincula o Ministério Público, ele só vai ajuizar se ele entender que tem justa causa para ação penal. Destinatário. Aqui o destinatário imediato pode ser juiz, MP ou autoridade policial, mas o destinatário imediato será sempre quem? O Ministério Público. Destinatário imediato é aquele a quem a representação ela é entregue. Entretanto, a quem ela se destina de fato para que possa tomar alguma providência real? É o órgão titular da ação penal, que é o Ministério Público. Forma. Deve conter todas as informações que podem servir à apuração do fato de sua autoria, mas você tem que lembrar que isso não retira a natureza de ato informal, conforme eu expliquei acima. Retratação pode ser feita? Sim, enquanto não oferecida denúncia, tá na lei. Só que você tem que lembrar da Lei Maria da Penha, aquela ressalva que eu fiz. Aí eu coloquei uma pergunta aqui, se na AIJ, e aí eu coloquei uma pergunta aqui que é questão de concurso. Na AIJ, Maria, que foi vítima de violência doméstica familiar, pugna ao excelentíssimo senhor juiz a retratação da representação. É possível? Não. Porque se tem a IJ é porque a denúncia já foi recebida. Então ela precisa se retratar até o recebimento da denúncia, que foge à regra geral de até o oferecimento da denúncia. Como na Lei Maria da Penha, essa retratação precisa ser feita perante o juiz de audiência, aí muda o termo. A de quem para que seja feita essa retratação. Então é até o recebimento da denúncia. E aí se já tem IJ é porque já teve recebimento. E aqui eu reproduzo o artigo 25. A representação será irretratável depois de oferecida a denúncia, regra geral. Pode haver retratação da retratação? Sim, a única coisa que você tem que observar é o prazo decadencial. Então não existe
renúncia nem expressa e nem tácita da representação. O que tem é o prazo decadencial, decai do direito. Então, se está dentro do prazo, pode fazer retratação da retratação da retratação. Por isso que a Lei Maria da Penha veio e deu esse breque, essa chave, esse nó, a fim de evitar esse tipo de situação contra a vontade real da mulher, dela ir lá e se retratar toda hora. Então, ela tem que ser feito perante o juiz. Prazo é aquele prazo decadencial de 6 meses e você tem que observar o termo acordo da contagem, que é da data de conhecimento da autoria, e não da data do crime, como é perguntado em questão de concurso. E é contado na forma do artigo 10 do Código Penal, porque é um prazo material e peremptório, não se interrompe e não se suspende. Contado em meses na forma do artigo 132, parágrafo 3º do Código Civil, olha lá, então você observa o primeiro dia e o correspondente, que é o último dia. Então, 15 de novembro, 15 de dezembro. Agora, se não tiver um dia igual, uma data igual, correspondente no mês seguinte, aí você pula para o primeiro subsequente. Quais os efeitos? Mesma coisa quando falamos de requisição do ministro da Justiça. Vincula o Ministério Público apenas no aspecto objetivo, com relação ao crime. Então, não pode o Ministério Público ajuizar ação por crime diverso daquele constante na representação, mas não tem eficácia subjetiva. Então, se na representação consta só o fulano A e o Ministério Público vem a saber que estavam participando desse crime mais de uma pessoa, B, C, D, ele vai aditar essa denúncia e vai incluir todos, independente de prazo decadencial. Não tem eficácia subjetiva, estendendo-se a coautores e partícipes. Então é isso agora, vamos falar mais um pouco dessa eficácia, é apenas título de revisão, STJ 2016, por eficácia objetiva da representação, entende-se o seguinte: se oferecida a representação contra um dos partícipes ou coautores do crime, o representante do MP deve oferecer a denúncia contra todos aqueles que praticaram o delito. Logo, 2. Admissível aditamento a denúncia pelo marquê, para fim de inclusão de corréu não constante da representação, e incabível incidência da decadência semestral para a representação criminal em desfavor do recorrente. Então, vamos aqui. Representado contra uma pessoa, o MP vai oferecer denúncia contra todos que praticaram o delito. Pode aditar a denúncia, sem precisar observar prazo decadencial. Tudo isso em razão, como fundamento, do princípio da obrigatoriedade da ação penal pública, que vincula o Ministério Público. Observe que a decadência ela é para a representação. E daí houve a representação no prazo. Então o Ministério Público já está autorizado a iniciar a persecução penal. Dessa forma, ele deve promovê-la contra todos os envolvidos no fato delituoso. Agora aqui vamos ver representante legal na representação. O que você tem que guardar? Quem é o representante legal do menor? É o advogado? Não. O advogado é o representante técnico, é aquele que possui a capacidade postulatória. Então você tem como pressuposto processual capacidade de estar em juízo e capacidade postulatória. Capacidade de estar em juízo é o reflexo da capacidade civil no processo judicial. Então, para a prática de atos da vida civil, não precisa ser maior e capaz. Para atos processuais, precisa ser maior e capaz. É a mesma coisa. Essa capacidade está em juízo. Então, quem é o representante do menor no processo? Quem supre essa capacidade está em juízo? Vamos lá. Para efeitos de representação, o entendimento é que a representação ela é de caráter amplo. Então basta ter um vínculo afetivo, um vínculo de parentesco, não precisa ser aquela pessoa que tem a guarda judicial do menor. Então olha aqui a jurisprudência. Tendo a avó da vítima, criança, representar o tempestivamente contra o acusado, não há que se falar em extinção da punibilidade por decadência, vez que o direito foi exercício do interesse da menor e por pessoa que, não obstante não ser sua representante legal formal, com ela mantém estreito o vínculo de parentesco, afeto e responsabilidade material. Então, veja só, o menor tem pai e tem mãe, mas o avô foi lá e apresentou a representação. Então foi válida. Então esta representação é ampla. E como que se extrai esse entendimento? Porque, sendo a representação um ato informal, também considera-se que o representante legal não merece sofrer requisitos rígidos, bastando a comprovação de um vínculo de parentesco, de afeto e etc. Olha aqui outra. Doutrina e jurisprudência são uniformes no sentido de que a representação prescinde de qualquer formalidade, sendo suficiente a demonstração do interesse da vítima em autorizar a persecução criminal. Aí olha só, considerando-se a prescindibilidade de rigores formais,
Prescindibilidade é o contrário de imprescindibilidade. Imprescindibilidade é que é necessário. Prescindibilidade é que não é necessário. Então, não há rigores formais, não é necessário para a representação. Assim, admite-se que outras pessoas, que não o pai, a mãe, o tutor ou o curador, manifestem a vontade de que o suposto autor dos fatos seja responsabilizado penalmente. Então, o entendimento é amplo. Olha quem representou: o padrinho da ofendida, menor de idade, prestou depoimento na delegacia relatando um delito sexual de que ela fora vítima. Isso aqui é antigo, mas esse entendimento de representação com significado amplo é válido. Isso aqui é antigo porque a ação penal nos crimes sexuais foram evoluindo. Era de ação penal privada, depois passou a ação penal privada condicionada à representação e hoje todos são de ação penal pública incondicionada. Então é isso. Agora, necessária guarda por decisão judicial? Não, é informal. E aqui a súmula 594, que é do STF, deixa eu colocar aqui, só para você tomar conhecimento. Os direitos de queixa e de representação podem ser exercidos independentemente pelo ofendido ou por seu representante legal. Quando que começa a correr o prazo para queixa e representação do menor? Apenas a partir do fim da incapacidade. Quando começa a correr o prazo para o representante legal? A partir de quando tem conhecimento da autoria. Ausência de representante legal com interesses colidentes. Olha só a pergunta interessante. E se o menor não tiver representante legal ou tiver interesses colidentes com o seu representante legal? Como que resolve esse problema? Aqui, ó, nas hipóteses de ausência de representante ou com interesse colidente, será nomeado curador especial. O artigo 33 do CPP tem uma regra para isso. Quem exerce a curadoria especial é a Defensoria Pública. Quem vai fazer prova para a Defensoria Pública estuda muito essa parte do curador especial, do artigo 33. Se o ofendido for menor de 18 anos ou mentalmente enfermo ou retardado mental e não tiver representante legal, ou colidirem os interesses deste com aquele, como resolve? O direito de queixa poderá ser exercido por curador especial, nomeado de ofício ou a requerimento do Ministério Público, pelo juiz competente para o processo penal. Aqui não fala de representação, está falando de queixa, mas é a mesma regra, vale para a representação. Processo penal, artigo 3º do CPP, aplicação analógica sem problema algum. Menor emancipado. O que você tem que saber disso? Que o reflexo da emancipação no direito civil não tem influência no processo penal. É só isso. Então, olha aqui, ó, o conjunto. A emancipação civil não afeta absolutamente nada o processo penal, de maneira que o emancipado civilmente necessita, quanto menor, de representante legal para os efeitos do processo penal, por exemplo, para oferecer queixa de representação. Então, na hora de resolver a questão de concurso, vamos ver uma hipótese dessa. Representação manifestada por sucessores. Primeira coisa que você tem que saber, que os sucessores são o CAD. Então, as iniciais aqui do mnemônico, CADI, CAD. Cônjuge, ascendente, descendente, irmão. Rol taxativo, mesma explicação que eu dei quando falei do Distrito Federal, lá naquele artigo que fala que todos os crimes contra o patrimônio daqueles entes da administração direta são de ação penal pública condicionada. Aí não tem o Distrito Federal, não pode aplicar analogia nesse caso, senão a hipótese de analogia malam parte. Aqui é a mesma coisa, o rol taxativo. Então o que isso implica? Não pode incluir o companheiro, não tem companheiro aqui, vai ficar sem. Por quê? Se inclui o companheiro, é mais uma chance do sujeito receber uma pena. Fechado? Aí eu botei uma BS aqui, que o curador especial, os sucessores, o representante legal, não são obrigados a representar. Eles agem no interesse do representado ou do ausente. Então eles analisam. Caso eles entendam que não vão representar, o menor, quando findar a incapacidade, ele achar que deveria ter feito a representação, ele faz. Agora, pode ter prisão em flagrante quando o crime de ação penal pública condicionada à representação? Muita atenção agora, porque existem duas situações. Uma situação é o policial prender em flagrante aquela pessoa que está cometendo um crime em flagrante delito. Então ele prende a pessoa. Isso é a captura, prendeu ali, segurou. A prisão em flagrante, para ela ser formalmente válida, precisa ser lavrado um auto de prisão em flagrante. Então, o delegado de polícia ele faz aquela mini audiência na delegacia, de forma a lavrar esse auto de prisão em flagrante e remeter ao juiz em 24 horas, inclusive tem audiência de custódia. Então, a captura ali, prendi, está preso. Isso pode, você vai lá e prende. Só que verificou que o crime de ação penal pública condicionada à representação, para lavrar o auto de prisão em flagrante,
precisa dessa representação. Se não tiver, o sujeito foi para a delegacia, ele sai de lá na mesma hora. Então, o autor do fato pode ser preso em flagrante, a captura, mas para a autoridade policial lavrar o APF, auto de prisão em flagrante, dependerá da representação da vítima. Agora é a hora da luta, vamos para o treinamento. Questão 1. Procurador do Distrito Federal. Os menores de 18 anos, civilmente casados, casou e emancipou, podem exercer a titularidade da ação penal, uma vez que são emancipados no sistema da lei civil. Não, porque não tem influência no processo penal. Advogado 2018. Será incabível a prisão em flagrante do autor de crime processável mediante ação pública condicionada à representação, caso inexista autorização do ofendido ou de seu representante legal para a formalização do auto. Correto. Para lavrar o auto, precisa da representação. Polícia Federal 2004. Em crime de ação penal pública condicionada à representação, o delegado de polícia não poderá prender o autor de crime em flagrante sem referir da representação. Essa aqui é falsa, por quê? Está falando só prender, não está falando lavrar o auto. Então, pode prender, não pode lavrar o auto sem representação. 2019, perito. A representação do ofendido nos crimes de ação penal pública condicionada à representação não é uma condição da ação penal. Está errado, é uma condição específica de procedibilidade, já vimos disso. Promotor de Justiça 2015. De acordo com a jurisprudência do STJ, nas ações penais públicas condicionadas à representação, denomina-se eficácia objetiva da representação a desnecessidade do formalismo para a manifestação de vontade do ofendido quanto ao início da persecução penal. Nada a ver. Eficácia objetiva da representação é que vincula quanto ao crime, diferenciando-se da eficácia subjetiva da representação. Essa ausência de formalismo é íncito à representação, que é um ato informal. Então, trocou as bolas aqui só para te confundir. Outra, 2013, analista. A representação feita pelo ofendido é retratável até o momento do recebimento da denúncia. Não. Aqui só seria válido se ele se referisse à Lei Maria da Penha. A regra geral, que não é a Lei Maria da Penha, é que a retratação deve ser feita até o oferecimento da denúncia. Então essa é falsa. Seja qual for o crime, quando praticado em detrimento do patrimônio ou interesse da União, Estado ou município, a ação penal será pública. Aqui está correto porque é a letra do Código de Processo Penal. Não está falando dessa lei nova lá do Código Penal. Isso em direito penal pode cair uma questão dessa, falando do crime de dano qualificado. Aqui é processo penal, então é letra da lei. Então essa questão é falsa. O direito de representação não possui uma forma pré-determinada, podendo ser exercido mediante declaração pessoal do ofendido ou de procurador com poderes especiais, de maneira escrita ou oral, feita ao juiz, ao órgão do Ministério Público ou autoridade policial. Letra da lei, verdadeiro. Lembra do nosso assunto? Regras legais sobre representação? Porque cobra a letra da lei. Então é importante a gente ter lido. Promotor de Justiça 2015. A requisição do Ministro da Justiça é, por definição, uma ordem legal e, portanto, impõe o oferecimento da denúncia e o início da ação penal nos delitos ali condicionados. Essa é falsa, é uma revisão de requisição, mas como vale para a representação, eu coloquei aqui. O crime de lesões corporais dolosas, de natureza leve, quando envolver violência doméstica contra a mulher, é de ação pública condicionada à representação. Falso. Não se aplica na Lei Maria da Penha a lei dos juizados especiais quando há violência contra a mulher. Nessa hipótese, a lei do GECRIM fica afastada. Então, vai seguir a regra do Código Penal, que é a ação penal pública incondicionada nos crimes de lesões corporais. 2019, técnico. Maurício esteve em uma festa realizada em uma casa noturna, situada em São Paulo, no dia 10 de julho de 2019. Acabou se envolvendo uma briga e foi agredido por duas pessoas não identificadas. Ele não sabe quem são as pessoas. Maurício registrou boletim de ocorrência e foi submetido a exame de corpo de delito. Esse corpo de delito constatou que ele sofreu lesões corporais de natureza leve. Então, qual é o tipo de ação penal que corresponde a crime de lesão corporal de natureza leve? É a ação penal pública condicionada à representação, conforme Lei dos Juizados Especiais Criminais. No curso das investigações de posse das imagens da câmera de segurança do estabelecimento, foi possível identificar os dois agressores. Maurício compareceu ao distrito policial e realizou o reconhecimento pessoal dos seus agressores em 15 de agosto de 2019. Então é nessa data que começa a correr o prazo decadencial de 6 meses, porque ele só tomou ciência da identificação dos autores do fato nessa data, em 15 de agosto de 2019. Os quais foram devidamente qualificados nesta data. No dia
10 de setembro de 2019, Maurício faleceu em decorrência de um infarto, deixando uma esposa, o cônjuge, Fabiola. No caso hipotético apresentado, tratando-se de crime que se procede mediante representação do ofendido, Fabiola, na condição de cônjuge do falecido, deverá ofertar a necessária representação para ver os agressores do seu finado esposo processados criminalmente no prazo de 3, 6, 6, 6, 3. Então já elimina esses dois aqui. A e a E elimina. Prazo decadencial de 6 meses. Aí ele quer saber, é a contar a data do fato? Eu repeti várias vezes, não é a data do fato. É da data que se conhece a autoria. Então, 6 meses, contar de 15 de agosto de 2019. Então, essa é a resposta correta. Aqui, a data do óbito? Não, nada a ver. Então, é data de que se conhece a autoria. Porque a sucessora, ela já sabia quem era o autor do fato em 15 de agosto. Ela só não poderia exercer a representação porque Maurício é capaz. Então ela só pôde entrar na qualidade de sucessora, mas a ciência da identificação ela já tinha. Por isso que vai correr lá de 15 de agosto mesmo. Então essa aqui que é a verdadeira. Então é isso, pessoal. Mais uma aula. Vamos ficar firme e nesse método que uma hora a aprovação vai chegar. Um grande abraço e até a próxima.